Há um livro antigo, venerado por milhões, ignorado por tantos outros, que guarda segredos capazes de desvendar os mistérios mais profundos do nosso tempo. Ele fala de alertas, sinais e de um retorno tão grandioso que mudará a face da Terra para sempre. Mas o que acontece quando esses alertas, essas profecias, começam a se manifestar diante dos nossos olhos e o mundo, em sua maioria, simplesmente os ignora? É uma questão que nos assombra, uma indagação que ecoa nas profundezas da alma de todo aquele que se atreve a olhar além do véu da superficialidade. Se você sente essa mesma inquietação, se você busca compreender os tempos em que vivemos sob a ótica das Escrituras, então este é o lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal Lhe-ama de Lá a Fé e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas análises profundas sobre as profecias bíblicas. O ano era 33 d.C. Um homem, conhecido como Jesus de Nazaré, caminhava por ruas de Jerusalém, curando e, acima de tudo, profetizando. Suas palavras, registradas meticulosamente pelos seus discípulos, não eram apenas sobre o amor divino ou a salvação individual. Elas eram também um mapa detalhado dos eventos que precederiam seu retorno à Terra. Ele falava de guerras, de rumores de guerras, de fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele alertava sobre a perseguição aos seus seguidores, a apostasia que se espalharia e o amor que esfriaria. E mais do que isso, ele fez uma afirmação que até hoje reverbera com uma urgência quase palpável. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Essa frase, aparentemente simples, carrega em si um peso profético colossal. O que exatamente aconteceu nos dias de Noé que nos serve de alerta para os nossos próprios dias? E como podemos reconhecer esses sinais quando eles se manifestam? Para desvendar esse mistério, precisamos retornar ao livro de Gênesis, capítulo 6. A narrativa bíblica nos transporta para um tempo anterior ao dilúvio, um período de profunda corrupção e violência. A humanidade havia se desviado completamente dos caminhos de Deus. A terra estava cheia de maldade, e cada desígnio dos pensamentos do coração do homem era continuamente mau. A violência era rampante, a imoralidade desenfreada e o desprezo por Deus e sua lei dominava a sociedade. Noé, no entanto, era diferente. A Bíblia o descreve como um homem justo e íntegro em sua geração, que andava com Deus. Ele foi escolhido para uma missão extraordinária: construir uma arca gigantesca, um refúgio para sua família e para pares de todas as espécies de animais, enquanto o mundo ao redor continuava em sua espiral de decadência. A mensagem de Noé era clara: um alerta severo. Um dilúvio viria e destruiria toda a vida na terra. Por décadas, enquanto ele construía a arca sob o sol escaldante, as pessoas zombavam, riam e ignoravam suas advertências. A vida continuava normalmente para a maioria. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, completamente alheios ao perigo iminente. A rotina, a busca por prazeres efêmeros e a cegueira espiritual os impediam de ver o óbvio. Até o dia em que Noé e sua família entraram na arca e a porta foi selada por Deus. Então, e somente então, a chuva começou a cair. A compreensão veio tarde demais para aqueles que zombaram e ignoraram. Agora, voltemos às palavras de Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Essa não é apenas uma analogia poética, é uma profecia a ser levada a sério. Jesus não estava apenas falando de um dilúvio literal, mas de um padrão de comportamento humano, de uma atmosfera espiritual e social que se repetiria pouco antes de seu próprio retorno. Ele estava nos dando um código, um conjunto de indicadores para reconhecer os tempos finais. Quais são, então, esses indicadores que, como nos dias de Noé, o mundo de hoje parece ignorar?
O primeiro sinal, e talvez o mais evidente, é a proliferação da maldade e da violência. Gênesis 6:11 nos diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Olhe ao redor. As notícias diárias são um testemunho gritante dessa profecia. Conflitos armados se multiplicam em várias regiões do globo. A criminalidade atinge níveis alarmantes em grandes cidades, e formas de agressão e desumanidade parecem se tornar cada vez mais comuns. A crueldade, antes escondida nas sombras, agora se exibe com uma audácia chocante nas redes sociais e nos meios de comunicação. Assistimos a um desrespeito crescente pela vida humana, pela dignidade e pelos valores morais que outrora serviam de alicerce para a sociedade. A violência não é apenas física, é também verbal, emocional, psicológica. O ódio se propaga como um vírus, corroendo as relações humanas e a própria estrutura social. Em segundo lugar, a corrupção generalizada. A Bíblia descreve a terra como corrompida diante da face de Deus. Nos dias de Noé, essa corrupção não se limitava a atos isolados. Era sistêmica, permeando todas as camadas da sociedade. Hoje testemunhamos escândalos de corrupção em governos, instituições financeiras, grandes corporações e até mesmo em organizações que deveriam ser pilares de ética. A busca desenfreada por poder e riqueza, muitas vezes à custa da justiça e da integridade, parece ter se normalizado. A confiança nas instituições diminui drasticamente à medida que as revelações de má conduta se sucedem. Essa corrupção não é apenas um problema político ou econômico, é um sintoma de uma doença espiritual mais profunda, um afastamento dos princípios divinos de retidão e honestidade. Um terceiro sinal crucial, e talvez o mais insidioso, é a cegueira espiritual e a indiferença religiosa. Nos dias de Noé, as pessoas estavam tão absortas em suas vidas cotidianas que ignoraram o alerta divino. Jesus disse que as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que o dilúvio veio. Isso não significa que comer, beber ou casar-se sejam pecados em si. Pelo contrário, são aspectos normais da vida. O problema reside na total absorção nessas atividades, a ponto de se tornarem o único foco da existência, excluindo qualquer consideração sobre Deus, a eternidade ou o propósito maior da vida. Hoje, vivemos em uma era de distrações sem precedentes. As redes sociais, o entretenimento constante, a busca incessante por prazer e gratificação instantânea, tudo isso contribui para uma indiferença generalizada em relação às questões espirituais. As pessoas estão tão ocupadas com suas carreiras, seus hobbies, seus relacionamentos e suas preocupações materiais, que a voz de Deus, os alertas das Escrituras, são abafados pelo do mundo. A fé é vista por muitos como algo arcaico, irrelevante ou até mesmo perigoso. A busca por um propósito espiritual é frequentemente substituída pela busca por validação externa, por bens materiais ou por experiências passageiras. O resultado é uma sociedade que, embora tecnologicamente avançada, está espiritualmente faminta e desorientada, incapaz de discernir os sinais dos tempos. Um quarto aspecto, diretamente ligado ao anterior, é a zombaria e o escárnio em relação à fé e às profecias bíblicas. Noé foi ridicularizado por décadas. Sua mensagem foi considerada loucura por aqueles que viviam em sua própria realidade distorcida. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3:4, profetizou: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa profecia se cumpre de forma impressionante em nossos dias. A ideia do retorno de Jesus é frequentemente ridicularizada, descartada como um mito ou uma fantasia religiosa.
Aqueles que creem nas profecias bíblicas são frequentemente rotulados como ingênuos, fanáticos ou atrasados. A cultura moderna, em sua busca por um racionalismo materialista e um relativismo moral, tem dificuldade em aceitar a possibilidade de uma intervenção divina na história humana. A zombaria não é apenas uma questão de descrença. É uma forma de resistência espiritual, uma tentativa de silenciar a voz da verdade e de justificar um estilo de vida que ignora os imperativos divinos. Além disso, a exacerbação do humanismo secular e do ateísmo prático. Nos dias de Noé, a humanidade se tornou o centro de seu próprio universo, ignorando o Criador. Hoje, testemunhamos um movimento crescente que prega a autossuficiência humana, a capacidade de resolver todos os problemas sem a necessidade de uma divindade. Embora a ciência e a tecnologia tenham trazido avanços incríveis, há uma tendência perigosa de divinizar a razão humana e de descartar qualquer forma de transcendência. O homem se torna a medida de todas as coisas, e a moralidade é frequentemente moldada por conveniências sociais em vez de princípios divinos. Esse humanismo extremo, embora possa parecer progressista, na verdade nos afasta da fonte de sabedoria e verdade, deixando-nos vulneráveis às mesmas corrupções espirituais que assolaram a humanidade antes do dilúvio. É importante ressaltar que a Bíblia não apresenta esses sinais como eventos isolados, mas como um conjunto de tendências que se intensificam e se convergem à medida que o tempo do retorno de Jesus se aproxima. Não se trata de um único evento catastrófico que nos alertará, mas de uma série de mudanças graduais, porém profundas, na estrutura social, moral e espiritual do mundo. A semelhança com os dias de Noé não é uma coincidência, é um padrão divinamente estabelecido para nos alertar. A pergunta que surge é: por que o mundo ignora esses alertas bíblicos? A resposta é multifacetada. Primeiro, a incredulidade. Muitos simplesmente não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, ou nas profecias como sendo literais. Para eles, são apenas mitos antigos ou metáforas, sem relevância para a vida moderna. Segundo, a complacência. A vida cotidiana, com suas rotinas, prazeres e desafios, pode ser tão absorvente que as pessoas simplesmente não têm tempo ou energia para refletir sobre questões existenciais ou proféticas. Terceiro, o medo. Confrontar a realidade das profecias bíblicas pode ser assustador, pois implica uma mudança de perspectiva, um questionamento de valores e, para muitos, a necessidade de uma transformação pessoal profunda. É mais fácil permanecer na ignorância e na negação do que enfrentar verdades desconfortáveis. Quarto, a influência cultural. Vivemos em uma sociedade que, em grande parte, secularizou-se e afastou-se dos valores cristãos. A mídia, a educação e as instituições muitas vezes promovem uma visão de mundo que minimiza ou até mesmo ridiculariza a fé e as profecias bíblicas. No entanto, o fato de o mundo ignorar esses alertas não os torna menos verdadeiros ou menos urgentes. Pelo contrário, a própria ignorância é um sinal profético em si. A Bíblia nos exorta a estar vigilantes, a discernir os tempos e a não sermos pegos de surpresa. Jesus disse em Mateus 24:44, por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O que significa estar apercebido? Não é viver com medo ou paranoia, mas viver com consciência, com propósito e com uma esperança inabalável. Significa examinar as Escrituras, buscar a Deus em oração, viver uma vida de retidão e compartilhar a mensagem da esperança com aqueles que ainda estão na escuridão. Significa ser como Noé, que em meio à zombaria e à indiferença, obedeceu a Deus e construiu a arca, preparando-se para o que viria. Os sinais estão aí,
claros como a luz do dia para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. A violência, a corrupção, a indiferença espiritual, a zombaria, o humanismo desenfreado, todos esses são ecos dos dias de Noé, reverberando em nosso próprio tempo. Eles nos alertam para a iminência de um evento ainda maior, o retorno de Jesus Cristo. Não é uma questão de se, mas de quando. E as Escrituras nos dizem que o quando está mais próximo do que muitos imaginam. A pergunta que ecoa em nossos corações não é mais Jesus voltou? Mas sim, estamos prontos para quando ele voltar? A preparação não é apenas para um evento futuro, mas para uma transformação presente. É sobre alinhar nossas vidas com a vontade de Deus, buscar a sua justiça e viver de acordo com os princípios do seu reino. A Arca de Noé era um refúgio físico. Hoje o refúgio é espiritual, encontrado em Jesus Cristo. Este alerta bíblico, ignorado por tantos no mundo, é um chamado à reflexão, à vigilância e à ação. É um convite para que cada um de nós examine sua própria vida e sua relação com Deus. Não podemos nos dar ao luxo de sermos complacentes, de nos distrairmos com as futilidades do mundo enquanto os sinais proféticos se desdobram ao nosso redor. Aqueles que ignoraram Noé pagaram um preço terrível. Que não sejamos nós a repetir esse erro. A urgência dos tempos nos chama a um despertar espiritual. É hora de buscar a Deus com todo o coração, de estudar sua palavra e de viver de forma que reflita a esperança que temos em Cristo. Se você sente que este é o momento de aprofundar seu conhecimento sobre as profecias bíblicas e entender como elas se encaixam no cenário mundial atual, então você está no lugar certo. Nosso canal, Liama de La Fé, é dedicado a desvendar esses mistérios, a conectar a palavra de Deus com os acontecimentos de hoje e a equipá-lo com o conhecimento necessário para discernir os tempos. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada de descoberta e de preparação. Inscreva-se agora no canal Liama de La Fé. Clique no botão de inscrever-se. Ative todas as notificações para receber nossos próximos vídeos e compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama. O tempo é curto e a verdade precisa ser anunciada. Que Deus abençoe você e sua família enquanto buscamos compreender e viver os seus propósitos para estes dias finais.